Você sabe qual é a maior potência mundial? Um país que domina tudo e todos por conta do seu poder bélico e influência? Se você pensou nos Estados Unidos, você está certo. É dele mesmo que estamos falando. Um país que foi colonizado pela tão poderosa e desenvolvida na época Inglaterra. As primeiras tentativas de colonização da Inglaterra na América do Norte deram-se no reinado de Elizabeth I e permitiu que Sir Walter Raleigh iniciasse as conquistas na região. Porém, essa tentativa inicial de ocupação fracassou. E o símbolo desse fracasso é o caso da colônia instalada na ilha de Roanoke. Em 1590 chegou a Roanoke uma expedição inglesa, mas a colônia estabelecida lá estava vazia. Acredita-se que os nativos tenham atacado essa colônia. No começo do século 17, foram estabelecidas novas tentativas de ocupação e a fundação da colônia de Virgínia em 1607, que foi o ponto de partida da colonização inglesa. Os ingleses realizaram a concessão dos direitos de colonização e exploração para duas empresas privadas, a London e a Plymouth, que rapidamente faliram. Depois da criação da colônia de Virgínia, surgiram muitas outras, como a de Nova Hampshire, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e muitas outras. Só que em 4 de julho de 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos, que também é conhecida como a Revolução Americana. E é a partir daí que começa a se erguer o tão poderoso Estados Unidos. Um país que seguiu seu modelo republicano e federalista, tendo nos seus ideais iluministas a sua grande referência. E esses ideais fizeram os colonos defender as liberdades individuais e o livre comércio, por exemplo. Apesar disso, a independência americana foi conduzida pela elite colonial, que estava irritada com a postura da metrópole. Também foi nesse mesmo período que surgiu o branco, vermelho e azul como as cores da bandeira, e a águia como símbolo do novo país. Daí em diante, o país teve que se virar com suas próprias pernas, coisa que não foi fácil. No século XIX, aconteceu a Marcha para o Oeste, nome que se dá pelo processo de expansão territorial americano. Esse processo aconteceu por meio de compras de territórios, como Louisiana dos franceses em 1803, Flórida dos espanhóis em 1819 e Alasca dos russos em 1867. Outros territórios foram obtidos por meio de uma guerra contra o México, conhecida como Guerra Mexicano-Americana, que aconteceu entre 1846 e 48 devido aos desentendimentos entre os dois países por questões territoriais. Os Estados Unidos cresceram muito através da guerra, porém, uma que foi muito marcante e a mais sangrenta que o país já teve foi a Guerra da Secessão. Uma guerra civil entre o povo do Norte, que acreditava em um livre mercado, e o povo do Sul, que ainda acreditava no trabalho escravo. E o resultado foi a perda dos sulistas, deixando então o país com a economia livre, entrando então nos tempos de ouro dos Estados Unidos. No século XX, os Estados Unidos se transformou na maior potência econômica do mundo. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial e com a Inglaterra atingindo seu limite como país líder da economia global, o dólar começou a ganhar forças e os Estados Unidos começou a participar mais do mercado mundial. Porém, o dólar só foi virar uma moeda mundialmente utilizada após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo só tinha apenas duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período de 1947 a 91 foi conhecido como Guerra Fria, uma guerra não de poder bélico, mas sim de ideologias entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Esse período de guerra foi o ápice do crescimento da nação capitalista, atingindo pela primeira vez um PIB de $1 trilhão em 1969. O resultado dessa guerra a gente sabe muito bem. Os Estados Unidos foi o grande campeão, sendo então a maior potência mundial. Mas depois de contar toda essa história, a gente vai fazer a mesma pergunta que falamos no começo do vídeo. Você sabe qual é a maior potência mundial? Um país que domina tudo e todos por conta do seu poder bélico e influência? Antes de dar a resposta para vocês, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aprende a saber se vocês gostam de histórias como essa e trazer mais vídeos como esse. E dessa vez, estamos falando da China de 2070 a.C., que tinha no poder a dinastia Xia, governada pelo rei Xia Shi. Esse cara conseguiu deixar sua nação muito avançada comparada a outros países. Porém, foi só em 1600 a.C. que surgiu uma das dinastias mais poderosas da China, a dinastia Shang. Os Shang criaram um exército poderoso e assim conseguiram aumentar os seus territórios. Os reis dessa dinastia eram classificados como os filhos do céu e tinham seu poder
absoluto. Enquanto estava sob o domínio de Shang, a China antiga conseguiu aperfeiçoar a escrita, criando até mesmo o papel, as atividades artesanais com a pedra de jade, a metalurgia feita em bronze para a confecção de armas, carruagens de combate e urnas funerárias, além do desenvolvimento da tecelagem da seda. Depois da dinastia Shang, os Shōun dominaram a China, mas depois que a dinastia Zhou chegou ao fim, se deu início à Era Imperial em 221 a.C., que foi marcada por um cara chamado Qixi Huangdi. No ano de 481 a.C., a China antiga estava dividida entre 7 grandes reinos rivais, e eles batalhavam entre si. Porém, esse cara, o príncipe Qin Shi Huangdi, da dinastia Qin, acabou conquistando todos os territórios rivais e assumiu o poder como primeiro imperador da China no ano de 221 a.C. Daí então começa a se tornar uma grande potência, assumindo o monopólio de especiarias como cravo e canela. A China era uma grande potência marítima, tinha navios muito maiores e avançados do que os europeus. Segundo alguns historiadores, um navegador chamado Jabidiri teria alcançado a ilha de Madagascar, antecipando muito antes de Cristóvão Colombo que a Terra era redonda. Fora que nesse mesmo período, a China teve diversas invenções, como a pólvora, a bússola, imprensa, papel moeda, macarrão, tinta, papel higiênico, paraquedas, fogos de artifício e mais uma porrada de coisas. Ela com toda certeza era a maior potência na época, mas depois de ser governada por várias dinastias, chegou uma que estragou tudo. A dinastia Ming. A dinastia Ming foi a dinastia que governou a China no período de 1368 a 1644. Ela foi marcada por reconciliar toda a tradição chinesa, mas também tem como características a intolerância contra a influência externa, coisa que privou o crescimento do país, já que o imperador Hongyu proibiu que os chineses fizessem explorações em outros países, fazendo então que a China perdesse seu comércio e seu monopólio das especiarias. E quem se aproveitou disso? Isso mesmo, Portugal e Espanha. Daí em diante, aquela poderosa China já não existia. Eles passaram por uma pequena crise chamada a Era do Gelo, que devastou a agricultura do país, fazendo então com que os chineses diminuíssem seu padrão de vida. E aí veio a última dinastia imperial, a Qing, que era formada por diversas famílias. Em 1911, iniciou-se a Revolução Xinhai, evento que resultou na derrubada da monarquia e na queda da dinastia Qing. Em 1912, se estabeleceu uma república na China e houve uma série de instabilidades, com uma série de aristocratas conhecidos como Senhores da Guerra, tomando conta de diferentes partes do território chinês. Porém, apareceu um cara muito importante para o momento em que o país vivia. Esse cara era Sun Yat-sen, que juntou o nacionalista Kuomintang com um partido em ascensão naquele momento, o Partido Comunista da China. Só que depois da morte de Sun Yat-sen, em 1925, a aliança entre nacionalistas e comunistas foi abalada profundamente. O novo líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, decidiu se voltar contra os comunistas depois que os Senhores da Guerra foram neutralizados em 1927 e 28. Isso marcou o início da Guerra Civil Chinesa, evento que se estendeu por 2 décadas. E em 1949, com a vitória dos comunistas, um cara conseguiu ainda ferrar mais ainda a China, e esse cara era Mao Tse-tung. Esse cara tentou implantar um regime igual ao da União Soviética, ou seja, um regime socialista. E esse regime resultou em uma das piores crises que o país já sofreu, que foi a fome, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Mas depois desse grande desastre, apareceu alguém com uma ideia totalmente diferente de Mao Tse-tung. E esse cara era Deng Xiaoping. Deng abriu a economia da China para o mundo, recebendo investimentos de capital estrangeiro, oferecendo às empresas mão de obra barata e oferecendo isenção fiscal para essas empresas, fora as privatizações que ele fez. Mas não pense que a China era capitalista, ela ainda era socialista. Só que tinham partes do país que eram como testes do capitalismo, coisa que acabou dando muito certo. Então esses pequenos testes capitalistas ainda não eram ligados à República Popular da China. E foi nesse momento da história que a China voltou a ser uma grande potência mundial, crescendo exponencialmente. Com o novo capitalismo bancado pelo Estado, em 1990, a China abriu sua bolsa de valores, a Bolsa de Xangai. Se tornou a maior bolsa da Ásia e o centro econômico do continente. A mão de obra barata, o incentivo fiscal e tendo a maior população mundial, a China viu em 1998 o seu PIB alcançar pela primeira vez $1 trilhão. E daí em diante, a China cresceu tanto, mas tanto,
chegou a superar o crescimento exponencial dos Estados Unidos. Em 2013, a China usou mais concreto para construir cidades do que os Estados Unidos usaram em um século. E foi nesse mesmo ano que um cara chamado Xi Jinping assumiu o poder da China e está lá até hoje. Xi Jinping tem projetos econômicos de dobrar o PIB e o PIB per capita e ultrapassar a maior potência mundial, e atualmente está vivendo uma das que pode ser sua maior crise econômica. A China, mesmo sendo o primeiro país afetado pela pandemia e fechando suas portas econômicas por meio do lockdown, foi o terceiro país que mais cresceu, ficando atrás somente da Irlanda e Turquia. A China vem crescendo de uma forma extraordinária, superando até mesmo os Estados Unidos quando o assunto é crescimento econômico. E ela pode crescer ainda mais em 2023 com a sua abertura econômica e as exportações que ela pode fazer para recuperar os estoques de seus produtos, fazendo então um novo boom das commodities. Hoje o PIB da China está em 17 trilhões de dólares, o dos Estados Unidos está em 23 trilhões de dólares. Será que realmente a China pode passar eles? Se formos pegar outra métrica econômica, o PPC, que é o PIB por paridade de compra, que é mais ou menos a quantidade de moeda que você utiliza para comprar alguma coisa no seu país, comparado com a mesma quantidade convertida em outros países. Nessa métrica, a China já superou os Estados Unidos, tendo o maior PPC do mundo. Mas claro, esse crescimento da China acaba não levando a outra coisa muito importante: a qualidade de vida da população. Os Estados Unidos têm uma qualidade de vida muito superior à China, com o IDH de 0,921 e um PIB per capita de 65.111 dólares. Coisa que a China não chega nem perto. Mas e pra você? Você acha que a China consegue superar os Estados Unidos? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo de comparação, a gente vai deixando o vídeo aqui na tela explicando a economia dos países nórdicos com o resto do mundo. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!